acredita que vale a pena viver, e a tua convicção ajudará a criar esse fato. Onde quer que nos encontremos, são os nossos amigos que constituem o nosso mundo. Muitas pessoas pensam que estão a pensar quando estão apenas a rearrumar os seus preconceitos. Não existe ser humano mais miserável do que aquele em que a única coisa habitual é a indecisão. O instinto de propriedade é fundamental na natureza do homem. O melhor uso da vida consiste em gastá-la por alguma coisa que dure mais que a própria vida. Há várias medidas para medir a vontade humana. A mais exata e a mais segura é a que se exprime por essa questão: de que esforço és capaz? Quando duas pessoas se encontram, há na verdade 6 pessoas presentes. Cada pessoa como se vê a si mesma, cada pessoa como a outra a vê, e cada pessoa como realmente é. Aquele que se recusa a abraçar uma oportunidade única perde o prêmio tão seguramente como se tivesse falhado. Pessimismo leva à fraqueza, otimismo ao poder. O exercício do silêncio é tão importante quanto a prática da palavra. Seria difícil conceber castigo mais demoníaco pudesse uma tal coisa ser posta em prática do que abandonar uma pessoa à deriva na sociedade por forma a passar despercebida a todos os seus membros. Se ninguém se voltasse para nós ao ver-nos entrar em casa, se ninguém nos respondesse quando nós falássemos, ou se preocupasse com o que nós fizéssemos, mas se toda a gente que conhecêssemos nos desligasse do mundo e agisse como se fôssemos entidades inexistentes, não tardaríamos a ser tomados por uma espécie de desespero, de raiva e impotência, de que a mais cruel das torturas corporais seria um alívio. A maior descoberta da minha geração é que o ser humano pode alterar a sua vida, mudando a sua atitude mental. O poder para mudar o mundo está na mente subconsciente. Faça com que as coisas aconteçam. Nada é mais exaustivo do que a eterna pendência de uma tarefa incompleta. A fé é uma das forças pelas quais os homens vivem, e a sua ausência total significa colapso. O pássaro não canta porque está feliz, mas sim está feliz porque canta. O melhor que podemos fazer de nossa vida é empregá-la em alguma coisa mais duradoura que a própria vida. O sucesso depende da energia do ato, da energia da crença de que se triunfará e da crença de que se está, na verdade, que assim se verifica por si própria. Pensar é o que a grande maioria das pessoas pensa que está fazendo, quando elas estão meramente rearranjando as suas posições. A maioria das pessoas nunca vai longe o suficiente no seu primeiro vento para descobrir que elas terão uma segunda rajada. Dê a seus sonhos tudo que você tem e você se surpreenderá com a energia que vem de você. Nós não sorrimos porque somos felizes. Nós somos felizes porque sorrimos. A maior arma contra o estresse é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés do outro. É a nossa atitude no início de uma tarefa difícil que, mais do que qualquer outra coisa, vai afetar o seu resultado bem-sucedido. A arte de ser sábio é a arte de saber o que ignorar. Não há mentira pior do que uma verdade mal compreendida por aqueles que a ouvem. Os seres humanos podem alterar as suas vidas, alterando a atitude mental. Haja como se o que você faz fizesse diferença,
porque faz. Para mudar nossos hábitos, primeiro temos que assumir o compromisso profundo de pagar o preço que for necessário. Em comparação ao que devíamos ser, estamos apenas semidespertos. Nossa lenha está úmida, nosso fogo abafado. Utilizamos apenas uma pequena fração de nossos recursos físicos e mentais. Generalizando, o ser humano vive muito aquém de seu potencial. Nossas ideias devem concordar com as realidades, sejam concretas ou abstratas, sejam fatos ou princípios, sob pena de interminável desarmonia e frustração. Sempre que você está em conflito com alguém, há um elemento que pode significar a diferença entre arruinar o relacionamento e aprofundá-lo. Esse elemento é a atitude. As vidas baseadas no ter são menos livres do que as baseadas ou em fazer ou em ser. Não tenho a menor dúvida de que a maioria das pessoas vive, seja física, intelectual ou moralmente, em um círculo deveras restrito do seu ser potencial. Elas usam uma parcela ínfima de sua consciência possível. Quando você precisa tomar uma decisão e não a toma, está tomando a decisão de nada fazer. O mais profundo princípio da natureza humana é o desejo ardente de ser estimado.